atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Quero dar a todos as boas-vindas à edição de número 18 do programa Verdade e Luz. Sejam todos bem-vindos. Nesse programa, contamos com a minha presença, Edgartão, as participações dos nossos amigos João Boreço, do Valmir de Lima e também do Gilberto Silva, que dirige os nossos trabalhos técnicos. Quero agradecer a sua audiência, a sua participação, que sempre nos prestigia em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, que vale sempre, importante lembrar, que está disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br, além também dos nossos canais nas redes sociais, no YouTube e também nos agregadores de podcast. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, com orientações trazidas pelo Espírito Emmanuel, com a mensagem Corrigir, encontrada no capítulo 19 do livro Religião dos Espíritos. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós apresentaremos os nossos comentários diante das perguntas de número 195, 196 e 196A. Todas elas, como sabemos, encontradas no livro 2º, no Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, no item também de número 4, Transmigração Progressiva. No nosso momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 35, intitulada Estendamos o Bem. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, e psicografia de Divaldo Pereira Franco, damos continuidade ao estudo do capítulo 6, Ciências Tecnológicas, Física Nuclear, Automação e Informática à Luz do Espiritismo, com o item Física Nuclear.
Nós, então, do programa Verdade e Luz, agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Editorial. No editorial da edição de número 18, nós vamos aqui estudar a lição do benfeitor espiritual Emmanuel, cujo título é Corrigir, e ela se encontra no livro Religião dos Espíritos, esta mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier. Toda corrigenda, antes que se exprimem palavras, há de vazar-se em amor para que a vida se eleve. Se não vejamos em comezinhos incidentes da natureza. Não amaldiçoarás a gliba que o deserto alcançou, mas oferecer-lhe-ás a graça da fonte para que retorne aos talentos da produção. Não condenarás o pântano em que a lama se acumulou, provocando a inutilidade, mas drenar-lhes-ás o leito de lodo, a fim de que se restaure em leira fecunda. Não reprovarás simplesmente a veste que os detritos desfiguraram, mas mergulhá-la-ás na água pura, recompondo-lhe a forma para a bênção da serventia. Não martelarás indiscriminadamente a máquina, cuja engrenagem se nega à função devida, e sim lhe examinarás com atenção os implementos defeituosos, de modo a recuperá-la para o justo exercício. Não derrubarás a plantação nascente que a praga invadiu, mas mobilizarás carinho e cuidado para liberá-la do elemento destruidor, propiciando-lhe recurso precioso ao refazimento. Não aniquilarás certa província corpórea, porque se mostre enfermiça, mas fornece-lhes-á adequado remédio, normalizando-lhe os movimentos. Repreensão sem paciência e esperança, ainda mesmo quando se fundamente em razões respeitáveis, é semelhante ao punhal de ouro, fulgurando rara beleza, mas carreando consigo a visitação da morte. Corrigir é ensinar, e ensinar será repetir a lição com bondade e entendimento, tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Unge-te, pois, de compaixão se desejas retificar e servir. Lembra-te de que o próprio Cristo, embora portador de sublimes revelações no topo do monte, antes de ministrar a verdade à mente dos ouvintes sequiosos de luz, ao reparar-lhes a fome do corpo, deu-lhes, compassivo, um pedaço de pão. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Estudo do Livro dos Espíritos. Estudaremos agora
o capítulo 4, Pluralidade das Existências, o item 4, Transmigração Progressiva. As perguntas 195, 196 e 196A. Na pergunta 195, Kardec assim indaga os espíritos reveladores. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de modo a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? O Valmir fará então a leitura e os comentários pertinentes. Valmir, fica à vontade. E os espíritos da codificação assim respondem a Kardec. Aquele que assim pensa, em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. E semelhante ideia induz à incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, o espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. E então, sentimento oposto a esse trará ele para sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa a razão porque na Terra, os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Temos aqui um comentário de Allan Kardec que achamos objetivo que seja lido. Kardec comenta assim: o homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência, menos penosa. E esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que do fogo eterno em que não acredita. Bom, nós vemos que Kardec, obviamente, de posse das crenças, da crença comum, a crença vigente, de que a maioria das pessoas, por força de uma má orientação, e como diz aqui na resposta dada pelos espíritos, se houvesse meios mais racionais, e se tivesse empregado aos homens um ensino mais objetivo, nós não teríamos pessoas perseverando no mal, dominadas por situações, por meios, por questões que ele acredita que não redundarão absolutamente em nada. Ou seja, nada o refreia. O fato, por exemplo, de ter se incutido, fazer crer a humanidade no inferno, ou no purgatório, ou até mesmo no céu beatífico, pouco contribuiu para formar um raciocínio mais lógico. Por quê? Kardec aqui, observando, e a espiritualidade orientando, diz que nós temos certas ideias inatas. Temos a marca do obreiro em nossa realidade íntima. E certos ensinos, eles confrontam com essa nossa natureza. Podemos não ter a consciência exata da realidade, mas existe uma ideia diretora, de certa forma, que Deus já registrou em nossa consciência. Então, assim sendo, a ideia do fogo eterno, por exemplo, não refreia em nada os impulsos negativos de certos espíritos.
Se refreasse por longos séculos que essa ideia foi incutida, a humanidade não teria cometido tantos erros durante a sua jornada. Então, a doutrina espírita vem colocar justamente as coisas nos seus devidos lugares, conciliar a nossa realidade íntima, nossos conhecimentos inatos, mesmo não tendo consciência exata, né, por força ainda de uma necessidade de evoluirmos mais, para compormos esta ideia inata na realidade consciencial para as vivências do dia a dia. Então, é um processo natural. Diríamos assim, que é um processo de desnovelar-se, ou seja, fazer com que aquilo que está na intimidade, aquilo que está em processo de latência, venha se desenvolver. Na verdade, é como se tudo já estivesse implícito na nossa natureza. Só que o tempo fará com que esses valores surjam e passam a formar as nossas tendências, os nossos caráteres, ou seja, os nossos caracteres e a nossa personalidade. Então, a questão aqui é também, o homem pensa diversamente da sua condição de espírito livre. Quando na condição de espírito livre, quando ele observa a sua realidade até o presente momento, observa as vidas anteriores e o que lhe resta para progredir, com certeza os seus sentimentos e os seus pensamentos, os seus valores se alteram muito. Agora, obviamente, quando envolvido pelas questões materiais, nós lembramos até uma observação, quando Kardec faz um resumo teórico da doutrina de Sócrates e Platão, quando Sócrates diz que o homem encarnado, ou seja, o espírito encarnado, quando tem as questões materiais como único meio de se nortear, ele está como se fosse ébrio, ou seja, sem uma razão justa da verdadeira realidade da vida. Quando ele tem os objetos, quando ele tem a materialidade transitória como recurso para a manutenção da sua estrutura espiritual, ele quase sempre se perde. Então é necessário o elevar do pensamento, pairar sobre o terra a terra. E, obviamente, isso demanda tempo, né? E que não é, obviamente, fruto de algo assim que você improvisa. É um processo lento e gradual, mas que precisa ser efetivado se o espírito quiser sair desse trânsito da ignorância para futuramente ter mais liberdade de consciência e, de certa forma, direcionar, né, os seus verdadeiros valores para estar consoante com os valores espirituais, com os valores divinos. Muito bem, Valmir. Obrigado pelas suas considerações. Só para complementar, amigos e amigas, o Valmir citou Sócrates e Platão, e quem quiser, naturalmente, buscar melhores informações, podem ir até o Evangelho segundo o Espiritismo, é isso, Valmir? Quando Kardec vai, logo na introdução ali, falar sobre os precursores do Espiritismo. E ele sinaliza as ideias de Sócrates e as ideias de Platão como sendo igualmente ideias precursoras do Espiritismo. Obrigado, viu, Valmir? Vamos agora à próxima questão, amigos e amigas. Nós vamos aqui para a questão de número 196. O nosso amigo João Boreço vai ler a resposta, vai igualmente fazer os seus oportunos comentários. Na questão 196, Allan Kardec dirige a indagação aos espíritos perguntando: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou ainda de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? João Boreço, por favor. Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem.
Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que tendem. Bom, queridos amigos, temos que ter conhecimento, né, e nos conscientizarmos que será necessário para todos os espíritos passarem por todos os tipos de tribulações. Porque nós podemos considerar essas tribulações como sendo escolas, onde nós vamos aprender a viver melhor. O problema e as dores no caminho da humanidade, eles são indispensáveis para nós. Pelo menos, né, nós que estamos ainda vivendo num planeta como a Terra, que ainda se encontra nessa faixa evolutiva. Ora, por esse motivo, serão necessárias várias encarnações para o aprimoramento espiritual e para que um dia nós possamos ter um porvir cheio de luz e de paz. Nós podemos considerar o espírito também como sendo uma luz divina que recebe inúmeras oportunidades para crescer perante a vida. Só que esse crescimento ele requer muito esforço e incontáveis problemas que nós teremos que passar, de modo a levar a alma ao verdadeiro conhecimento e compreendendo que sem amor não existe solução para todas as ações. E Deus, com certeza, Ele nos deu os meios para que possamos receber todos os ensinamentos referentes às nossas encarnações. Mas nós temos consciência também que somente uma existência terrena não seria possível para que nós pelo menos soubéssemos de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde nós vamos. E nós teremos quantas vidas sucessivas, ou seja, encarnações, forem necessárias, visando o aperfeiçoamento do espírito. Quando um espírito encarnado ou desencarnado já atingiu uma certa evolução, vamos nos lembrar sempre que ele já percorreu muitas jornadas pelas vidas múltiplas. E nós temos a consciência também, isso também nós temos que saber, que ninguém compra tranquilidade e nem compra felicidade. O preço da conquista da tranquilidade e da felicidade é esforço, dor, sacrifício e muito tempo. Agora, essas qualidades nós vamos adquirindo com o passar desse tempo e vai convertendo-se em luz para aquele viajante honesto, viajante trabalhador, que já percorreu muitos caminhos de aprendizado. E será necessário que isso aconteça para que possa nascer em nossos corações o sol da esperança. Por isso, nós nunca devemos pensar que alguém vai nos trazer a felicidade. Ela deve ser descoberta por nossos próprios esforços. Obrigado também pelos seus comentários aqui, trazendo a questão de número 196 do Livro dos Espíritos. Amigos e amigas, nós vamos a um rápido intervalo, retornaremos em seguida, dando continuidade a esse estudo, com a questão 196A. Até daqui a pouquinho. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um Centro Espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um Centro Espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças
e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornamos então, amigos e amigas, estudando o Livro dos Espíritos, e apenas para que os mantenhamos ainda atualizados, nós estamos aqui estudando o capítulo de número 4, Pluralidade das Existências, também o item número 4, que trata da transmigração progressiva. As perguntas que nós estudamos nesse bloco anterior foram as de número 195 e 196, e agora nós temos uma outra questão também que será estudada. O nosso amigo Valmir de Lima vai trazer a resposta e também os seus comentários. E a pergunta aqui, 196A, elaborada por Allan Kardec, é esta que se segue. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? E os espíritos da codificação assim respondem a Kardec. Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece, eis tudo. E aí temos um comentário de Kardec. Ele comenta da seguinte forma: o suco da videira nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor, que se chama espírito, ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas, que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique, em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Bom, o capítulo é Transmigração Progressiva, ou seja, sucessivas encarnações. Então, aqui nós temos um questionamento de Kardec, o quanto que o corpo influencia no espírito para a questão da sua evolução. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela está em síntese, e ela pode ser desenvolvida dentro, principalmente, de aspectos, até diríamos, mais atualizados. O corpo, ele tem uma importância para o espírito, ele não é simplesmente, uma roupa dentro de um certo contexto, e outras questões colocadas pelos espíritos, eles não negam que o corpo também exerce uma influência sobre o espírito, ou seja, a matéria exerce uma influência sobre o espírito. Dependendo do grau evolutivo, essa influência pode ser maior ou menor. Aqui a resposta é tipo assim: olha, o espírito é a sede da inteligência, e se ele o quiser, ele suplanta, ele supera essa influência. Então, não se pode dar demasiada importância àquilo que está subordinada à inteligência. Então, o corpo realmente é uma veste, mas nós sabemos o quanto que o corpo influencia em nosso psiquismo, nossas emoções. Então, é necessário que cuidemos do corpo, e façamos com que essa veste temporária, ela seja um instrumento que nos possibilite desenvolver as nossas capacidades. Ela é uma ferramenta e precisa ser bem cuidada. Então, ela não pode ser desprezada. A colocação aqui, que é simplesmente uma veste, lógico que quando os espíritos desenvolvem melhor, o pensamento, que aqui está em síntese, eles não vão negar a influência que o corpo exerce sobre a nossa natureza, principalmente levando em conta o nível evolutivo em que nós nos encontramos. Por exemplo, nós temos
no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que fala da lei do amor, no item 8, onde Santo Agostinho coloca um texto assim, no desenvolvimento do pensamento dele, dizendo, no princípio o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e depurado tem sentimento. E o ponto alto do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol, né, que atrai e condensa todas as aspirações humanas. Então, se nós, num certo período mais avançado e corrompido, tem sensações, e aonde está a sede da sensação? Se não no corpo que o espírito está utilizando para gozar. A sensação ainda faz parte da natureza humana, que quer, de certa forma, ter várias coisas ao seu alcance para sentir a sensação do possuir, a sensação do poder e assim por diante. Aí o egoísmo, o orgulho, muitas vezes extrapola o admissível, aquilo que é possível para os níveis evolutivos em que nós nos encontramos. Aí ultrapassa justamente o limite do razoável. E aí o homem justamente tem quedas, muitas vezes, diríamos, espetaculares. Então, o corpo é um instrumento, e se nós não trabalharmos com o respeito devido ao corpo, nós também não conseguiremos avançar. E lembrando ainda, para encerrar, a questão 26 do Livro dos Espíritos, quando Kardec, mais ou menos, né, de acordo com a minha memória, questiona assim, é possível conceber o espírito fora da matéria e a matéria fora do espírito? Sim, pelo pensamento. Então nós chegamos à conclusão, por certas colocações, que a matéria é um instrumento da evolução do espírito e ele jamais estará sem o seu envoltório. E me perdoe mais um pouquinho que me veio a questão 540, quando num trecho diz, desde o mais simples átomo até o mais elevado arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que vosso acanhado raciocínio não consegue compreender. Aí eu questiono, nós não transitamos totalmente pela matéria? O perispírito, nosso corpo, que um dia se confundirá com o próprio espírito, também se purifica. Então, se podemos conceber o espírito fora da matéria e a matéria fora do espírito, somente pelo pensamento. Então, o corpo merece todo o respeito, todo o trato, todo o cuidado que devemos ter para com ele. Afinal de contas, uma ferramenta gasta, mal cuidada, não serve para um bom trabalho. Obrigado pelas suas considerações diante dessa questão de número 196A. Os amigos poderão mais cuidadosamente estudá-las todas nesse item número 4, do capítulo 4 do livro 2º de O Livro dos Espíritos. Muito obrigado. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. No quadro Momento Evangélico, estudamos as lições emanuelinas contidas no livro Fonte Viva. Hoje, a lição de número 35, intitulada Estendamos o Bem. Aqui, Emmanuel, como sempre em todas as lições que ele naturalmente aborda os seus estudos e digressões em torno do Evangelho, ele se utiliza de um verso escrito por Paulo de Tarso, encontrado na carta que o apóstolo escreve aos Romanos, do capítulo 12, no versículo 21, que diz o seguinte:
Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Porque conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênção no curso de suas águas que prosseguem correndo, com brandura e humildade, para benefício de todos. Momento evangélico com a lição Estendamos o Bem. Eu gostaria de obter alguns comentários em torno da lição. E João, enquanto nós líamos e pensando sobre essas anotações de Emmanuel, naturalmente nós vemos a característica, eu não diria maniqueísta, né? Mas, sobretudo, antagônica. Isso porque o bem e o mal trafegam, transitam na nossa realidade espiritual. Entretanto, muitos poucos somos aqueles que compreendemos o mal e suas mais diversas expressões e manifestações e ramificações como instrumento pedagógico. Como nós poderíamos aqui, João, entender estas anotações emanuelinas, meu irmão? Edgar, Valmir, eu vou lembrar aqui, nós tivemos uma novela da Globo que não muito longe passou o remake da novela. O personagem falava assim: tudo o que acontece de ruim é para melhorar. Na verdade, nós crescemos, não são nos problemas, nós não crescemos nos sofrimentos, nós crescemos quando nós temos problemas. Muitas vezes para nós, esses problemas, eles são uma coisa ruim, é um mal. Mas quando a gente vê, de repente você fala, nossa, olha que bênção que aconteceu comigo. Então, Edgar, eu penso assim, eu acho que nós realmente, nós ainda não estamos preparados para enxergar isso como sendo uma coisa positiva. Se nós pararmos e refletirmos agora, pensarmos, o bem ele sempre suplanta o mal, em todas as ocasiões. Você entendeu? E na medida que nós vamos evoluindo,
A gente vai melhorando nisso. Problemas todos temos, mas nós temos que aprender a resolver esses problemas. E o que nós precisamos pensar e ter em mente assim, que nós vamos ter adversidades, mas nós temos que suplantar essas adversidades. Eu sei que é difícil, mas nessas adversidades nós teríamos que nos manter tranquilos, continuarmos a sendo benevolentes, indulgentes, misericordiosos e caridosos também. Porque às vezes você fala assim, a pessoa fez um mal para mim. Só que às vezes, na verdade, ela fez um bem. Suponhamos, aqui um exemplo muito simples. Você vai comprar uma casa. Você está naquela empolgação, naquele entusiasmo. De repente, não dá certo o negócio, você acha que foi um mal para você. Eu não tenho sorte. Não sei o quê. Passa o tempo, você vai descobrir que aquela casa ela tinha um problema estrutural. Ela tinha um problema de documentação. Então, aquilo que você pensou que foi um mal, acabou sendo um bem para você. E às vezes a gente perde até fluido vital de tão nervoso que a gente fica, não é verdade? Então, eu penso assim, eu acho que, e o Emmanuel aqui, ele chama atenção nossa para isso mesmo. Você falou, a gente tem sim aquele antagonismo, o bem aqui num ombro e o mal no outro, aqui na figura de um bichinho, né, que eles fazem assim. Mas só que é aquilo que eu disse, nós temos que compreender, e quando a gente conseguir acreditar nisso, que tudo o que acontece de ruim é para melhorar, eu acredito que nós seremos bem mais felizes. João, você tem toda a razão nos seus comentários, e é curioso mesmo, porque nós vemos muitas vezes, né, Valmir, essa questão desse antagonismo e da nossa falta de percepção e de sentimento diante, vamos dizer assim, das mensagens ocultas, né? E por isso, muitas vezes, as pessoas invariavelmente podem acreditar que apenas o fato de não fazerem o mal já basta, né? Já é o bastante. Aliás, Kardec levanta essa questão em O Livro dos Espíritos, Valmir. E naturalmente, eu queria seus comentários em torno disso. Quer dizer, para a criatura humana, não basta não fazer o mal, porque a orientação de Paulo de Tarso é para que nós vençamos o mal realizando o bem. O bem. Portanto, me parece aqui, Valmir, que há uma consonância, há uma coerência integral àquelas recomendações dos espíritos que Kardec levanta também no Livro dos Espíritos em torno do bem e do mal. O que você pode dizer a respeito? Olha, Edgar, por tudo que a doutrina espírita nos oferece, em termos de orientação, dizem que o bem é permanente. Ele existe para todo sempre. O mal é transitório. Ele, de certa forma, ele existe numa faixa evolutiva e depois ele desaparece, por uma razão óbvia, que ele é fruto da ignorância. Assim como a luz e as trevas. As trevas, por si só, ela não existe. A ausência da luz é que faz com que ela surja. Então, na verdade, nós fomos criados dentro de um contexto, né, bem aberto, de uma realidade profunda, a imagem e semelhança do Criador. Não é numa imagem e semelhança antropomórfica, longe disso, mas na essência divina, né, somos seres criados para um dia estar perfeitamente sintonizados com a realidade divina. E na ideia exposta pelos espíritos superiores, inclusive pelo apóstolo João, Deus é amor. E o amor é a luz permanente em todo o universo, a maior força magnética que existe no universo. Então, enquanto nós estivermos em trânsito na animalidade, o mal existe. Mas depois ele se dissipa, ele deixa de existir. E, obviamente, daremos
curso, daremos vida, longevidade a esse estado por força, muitas vezes, da ignorância ou da insistência em permanecermos em certos comportamentos atávicos. Se quisermos receber esta herança divina de maneira mais breve, busquemos a sintonia com o Pai. Eu fiz alguns registros aqui, tipo assim, né? Com relação à função da dor ou à função do mal. Geralmente, nós somos rebeldes e insubordinados em relação a essa questão, porque não compreendemos a realidade, a essência, né? As razões que ocorrem. Algumas situações foram engendradas pelas nossas próprias condutas e outras fazem parte de um contexto natural do processo evolutivo. A questão é separar isso. E também lembrando que o ponto de vista, como vemos as coisas, altera por completo as coisas. Do bem e do mal, tudo é uma questão de ponto de vista, né? Como o João fez algumas observações. E um detalhe, nós temos um comportamento de querer sempre, nesse nível evolutivo que a gente se encontra, atingir uma zona de conforto, a gente não quer ser incomodado. O egoísta, o que está assim, dentro de uma certa situação de juventude, de riqueza, e etc, ele chega numa zona de conforto e não quer ser incomodado. E a gente sabe que a impermanência das coisas não nos permite estacionar, certo? Então, se você é jovem, vai ficar velho, se você tem saúde, você vai ficar doente. Se você tem algum recurso amealhado, com certeza o tempo cuidará de consumi-lo por força natural das coisas. Você não produz mais como produzia, você não vai ganhar como ganhava, e depois você vai ter que consumir. Então, essa zona de conforto, ela não existe no reino que nós estamos inseridos. Então, não importa o momento em que você estagia, estendamos o bem como recurso providencial para a nossa própria evolução. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós agora vamos ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, que estuda um livro do espírito Viana de Carvalho, chamado Atualidade do Pensamento Espírita. São temáticas contemporâneas e nós, nesse capítulo 6 que estamos estudando, é o capítulo que trata sobre ciências tecnológicas, física nuclear, automação e informática à luz do espiritismo. Esse item estudado nesse nosso programa é física nuclear, o item número 6.2. E a pergunta que Divaldo Pereira Franco dirige ao espírito Viana de Carvalho é a seguinte: a transmissão de energia em grandes blocos poderá ser feita sem meios físicos? Quando? E Viana de Carvalho responde: os admiráveis avanços da tecnologia, aplicados em todas as áreas do conhecimento, levam a resultados imprevisíveis. O progresso multiplica-se por si mesmo, facilitando as conquistas em todos os campos da vida, o que dificulta estabelecer data ou período. Podemos afirmar, entretanto, que já nos encontramos a caminho de realizações.
nessa área, que ultrapassam tudo quanto foi conseguido até o momento. Dia chegará na Terra em que o homem psíquico ultrapassará os limites do ser físico e muitas realizações serão produzidas sem os mecanismos convencionais ora em uso. Bem, nós temos alguns poucos minutos aqui para conversar a respeito. Eu queria a tua opinião, Valmir. Na trajetória de conquistas científicas e tecnológicas, de fato, muito do que existe hoje jamais foi pensado ainda há alguns poucos anos atrás, inclusive, né? E talvez essa seja uma questão crucial, a transmissão da energia também sem, vamos dizer, sem fio, sem a utilização dos meios físicos que hoje habitualmente são utilizados. Quer dizer, me parece também muito claro de que a tecnologia, de alguma sorte, viabilizará estes recursos, né? Mas importante destacar aqui a observação trazida pelo espírito Viana de Carvalho, falando que também o homem psíquico ultrapassará os limites do ser físico. Quer dizer, parece, portanto, que essas conquistas também são, como há pouco você dizia, inclusive, Valmir, são impermanentes, são igualmente efêmeras e estão em constante mudança. A que você atribui exatamente isso, Valmir? Por favor. Então, Edgar, é um tema profundo. Por exemplo, a questão da transmissão, né, ou de energia em grandes blocos, sem meios físicos. Bom, nós estamos rodeados de ondas hertzianas, ondas de diversas capacidades de comprimento, né? E o elemento utilizado para essa transmissão é o ar, vamos assim dizendo. Assim como o ar propaga o som, certos tipos de energia, com certeza, encontrará recursos, meios, que não sejam obrigatoriamente, como você citou, carros, né? Como utilizamos aí materiais, bons condutores, como o cobre, o ouro, a prata ou o alumínio, enfim, existem metais nobres que transmitiriam energia com a capacidade muito mais rápida. Lógico que precisaria de quantidade e custo, então vai sempre optar para tentar esse equilíbrio. Agora, com certeza, assim como hoje, né, você falou, olha, tem certas coisas que nem admitimos que hoje existe. As próprias transmissões das antenas receptoras e transmissoras já sabem que elas têm influência que pode até alterar certos comportamentos celulares em nós. A radiação que foi tratada no passado, né, principalmente pelo casal Curie, que foram vítimas da radiação atômica, que nem imaginavam que os materiais radiantes pudessem alterar o comportamento celular, gerando cânceres, etc. Esse é um aspecto material que, com certeza, cada vez esse avanço crescerá muito. Mas uma colocação interessante, você fez uma observação muito importante, a questão do homem psíquico ultrapassando o homem físico. Então, eu paro aí para analisar o seguinte: o homem só não realiza mais porque as condições morais dele não permitem. Enquanto ele estiver nesse nível material, animal, utilizando os recursos de maneira tão perigosa contra o seu semelhante, ele ainda não pode realizar certas coisas. Então eu acho que o universo vai conspirar muito em favor do homem quando esse homem psíquico, esse homem moral, sobreparar-se sobre os interesses do homem corrompido pelas sensações. Obrigado pelas considerações, Valmir. João, te agradeço também mais uma vez. Verdade e Luz. E agora nós estamos encerrando
a nossa edição do programa Verdade e Luz. Agradecemos a participação de todos vocês, assim como também os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos agora os nossos amigos João Boreço e Valmir de Lima para as suas considerações finais. João, fica à vontade para fazê-las, por favor. Eu queria, mais uma vez, agradecer a audiência de todos os amigos, tanto pela web rádio Verdade e Luz, como pelo YouTube também. E agradecer mais uma vez ao Edgar, ao Valmir e ao Gilberto pela companhia. E sempre, sempre, como diz o nosso amigo Basílio, né? Com muita gratidão a tudo. E que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Muito obrigado, João. Também aproveito para te agradecer, meu amigo. Valmir, suas considerações finais, por gentileza. Nossos agradecimentos, nossa gratidão pela companhia agradável de Edgartão, João Boreço, nosso amigo Gilberto na técnica, aos nossos amigos ouvintes, que Deus nos conceda cada vez mais oportunidades tão sublimes de estudos e divulgação da doutrina espírita, o Evangelho redivivo na codificação kardeciana. E aproveitando então essa oportunidade, eu quero convidar a todos para que ouçam a programação da Web Rádio Verdade e Luz, igualmente divulgando-a para seus amigos, seus familiares. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast, a Web Rádio Verdade e Luz, e também o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe e que possamos nos encontrar em nosso próximo programa Verdade e Luz. Muita paz a todos e uma excelente semana. Até muito breve. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.